Olá pessoal, sou a professora Marina e no 8º exercício nós vamos necessitar escrever um algoritmo que imprima os 50 primeiros números ímpares. Chamo a atenção aqui porque a gente precisa imprimir os 50 primeiros números ímpares, tá? Esse exercício é um tanto quanto diferente, porque pode ser uma pegadinha, porque são os 50 primeiros, logo eu não posso ter uma estrutura de repetição variando de 0 a 50, porque são os 50 primeiros números ímpares. O que nós temos ainda de condição? A gente precisa escrever esses números na tela para o usuário, precisamos descobrir quais são os números ímpares e o nosso intervalo, logo ele não terá um início e um fim. Neste exemplo, a gente vai utilizar uma estrutura de repetição um pouco diferente do que nós vínhamos utilizando. A gente vai utilizar a estrutura enquanto, porque a gente vai descobrir, enquanto o nosso contador não chegar a 50, continua a execução do nosso algoritmo. Vamos lá, então, programar como será esse algoritmo? Agora, a gente vai precisar de duas variáveis, tá? Nós vamos precisar, primeiro, descobrir, ter um contador que vai variar de 0 a 50, e a gente vai precisar descobrir se o nosso número é ou não um número ímpar. Então, o nosso número, ele sempre vai ser incrementado. Então, ele sempre vai ser incrementado, e depois, se for um número ímpar, a gente incrementa o contador. Então, dessa forma que a gente vai fazer a execução desse exercício. Então, eu vou declarar aqui um inteiro i, que será o nosso contador, e o inteiro número. E vamos, então, utilizar uma estrutura de repetição. Enquanto o i for menor ou igual a 50, a gente continua a execução do nosso algoritmo. Aqui dentro, a gente vai testar se ele é ímpar ou não. Só que antes disso, a gente precisa iniciar essas nossas variáveis, tá? Porque senão o algoritmo ele não vai saber qual é o início, por exemplo, do nosso contador. Então, eu vou colocar aqui o i recebendo 0 e vou colocar o número também recebendo 0, tá? Posso fazer direto aqui na declaração da variável, ou aqui em cima do enquanto, eu posso também declarar. Então, i igual a 0 e número igual a 0. Pode ser dessas duas formas. Vamos começar, então, enquanto. Enquanto o i for menor ou igual a 50, a gente testa se ele é ímpar ou não. Então, se o número mod 2 for diferente de 0. Vou envolver tudo entre parênteses. Se for, quem que a gente vai incrementar? O i não vai ser mais 0, né? O i agora vai ser 1. Então, se eu preciso incrementar, preciso utilizar aqui também, né? A questão do incremento. Então, o i vai receber o i, que é o valor anterior, nesse caso é 0, mais 1. Vou passar o i para 1. E nós vamos escrever o que para o usuário? O número. Escreva o número. Vou colocar também um espaço aqui duplo para facilitar a nossa visualização. Só que percebam, até o momento, eu ainda não incrementei o número. Então, se eu voltar a executar, eu sempre vou testar com o número 0. Só que o número eu não posso incrementar aqui dentro, certo? Porque senão eu vou incrementar somente quando ele for ímpar. Logo, ele vai entrar uma vez e não vai mais sofrer o incremento, porque a gente começa em 0. Então, primeiro ele testa, né? O 0, mod 2 é diferente de 0? Não, ele vai ser 0. Então, ele nunca vai entrar aqui. Se eu considerar dessa forma, nunca vou conseguir sair do meu loop e ele será infinito. Aonde que nós vamos incrementar um número? Logo abaixo do C. Porque se ele não for ímpar, a gente continua testando os próximos números. Então, agora o número vai receber o número mais 1. Dessa forma, ele vai passar uma vez aqui, vai testar com 0, vai descobrir que o 0 é considerado par, volta, o i continua valendo 0, porque a gente ainda não encontrou nenhum número ímpar, testa com 1, porque ele saiu dessa condição, incrementou, passou 0 mais 1 vai ser 1, testa com 1, aí 1 é número ímpar?
ele vai incrementar o i. Então, sempre quando for número ímpar, a gente conta. Nesse caso, utilizamos, então, o i mais 1. E sempre quando ele terminar de testar, a gente incrementa o número. Vamos executar para ver se funciona? Logo, ele vai mostrar, então, os 50 primeiros números ímpares, variando aí de 1, 3, 5, terminando no 101. Dessa forma, a gente descobriu, então, quais são os números ímpares e quais são os 50 primeiros números ímpares.